Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio, e você deve ter observado que a gente teve uma queda na internet, né? Então, desculpe o atraso, a gente está recomeçando, mas nem por conta disso, deixe de nos acompanhar, viu? Porque agora a gente volta com tudo e vai conversar. Quais são os critérios que a gente deve ter na hora de escolher a escola dos nossos filhos, né? O que a gente deve considerar, o que olhar que a gente deve ter. Será que a gente deve considerar a opinião das crianças, né? O estilo da criança? Ah, eu tenho um filho que é todo envolvido com a questão tecnológica, o outro é mais esportista. Devo levar em consideração isso na hora de fazer uma escolha, né? Na hora de, enfim, de determinar um momento tão decisivo para a criança. Então, vem para cá. Curta, comente, compartilhe, tire as suas dúvidas, porque aqui ao meu lado está a psicopedagoga Ana Paula Loureiro, e a gente vai tentar aí descortinar esse momento que a gente tem realmente muita coisa para considerar nesse momento de escolha, né? Nessa decisão. É uma decisão que a gente está tomando pela gente, mas também pelas crianças, né, Ana Paula? Com certeza. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Obrigada. Educa. Eu que agradeço. Eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer é qual tipo de educação que eu quero dar para o meu filho, certo? Sim, certíssimo. Acho que essa é a pergunta que vai nortear todas as outras que vêm, porque são muitas que vêm, né? Mas se eu quero uma escola laico-religiosa, porque tem que pensar, não adianta escolher uma escola religiosa, quando, na verdade, isso na minha casa não é um valor, não é um princípio, não é uma conversa. Se eu quero uma escola em horário integral, se eu quero uma escola em horário parcial, toda essa rotina que vai... né, acompanhar, porque a escola junto da família é quem organiza a vida das crianças e dos jovens por um bom momento, né, por um bom, longo tempo de vida, né. Pelo menos uns 9 anos. Pelo menos, se tudo correr como deve, como deveria, pelo menos 9 a 10 anos. Então, são indicadores de como que essa parceria vai acontecer. Então, inicialmente, você já tem que estar se fazendo essas perguntas, né? Que tipo de escola combina com aquilo que, como pai, como mãe, eu acredito, eu tenho como valor, como princípio na minha família. Agora, antes da live começar, a gente estava aqui num bate-papo super animado e você trouxe um ponto que é muito importante, né? Independente se é Rio de Janeiro, se você está assistindo a gente de Marabá, de Caxias do Sul, vale considerar isso. Existe uma diferença na hora de você fazer essa escolha, se ela for da rede privada ou da pública, né? Sim, eu acho que a principal delas é quanto à proposta pedagógica, né? Que projeto educativo norteia a ação de uma instituição escolar. Na rede privada, você consegue ter acesso a isso e fazer essa escolha. Você tem um leque de possibilidades. Na rede pública já não é assim. Você tem uma rede, como já disse, você tem um sistema. Então, claro que ainda há assim, alguma autonomia entre as unidades, né? Você pode, através de projetos de trabalho, mas tem uma rede por trás e que você não vai reinventar a roda a cada dia. Então, você fica um pouco preso a isso. E aí vão entrar outros critérios. A proximidade de casa, as instalações, a questão da segurança, do entorno, mas tem uma forma da família poder diminuir esse repertório de escolha, ela participar. Se é uma família que está ali só como espectadora, ela vai poder fazer pouco para construir essa escola junto, né? Mesmo tendo uma rede, a família pode participar, pode e deve participar, através das reuniões de pais, dos projetos que às vezes envolvem alguma festividade, alguma culminância, alguma mostra, conhecendo os amigos dos filhos para saber a opinião dos outros pais, tendo acesso aos professores, que corpo docente é esse que está ali trabalhando com seu filho, conhecer o diretor, a coordenação, porque são esse grupo de pessoas que junto com você em casa está formando seu filho, cidadão, sujeito, crítico, autônomo. Então, essa participação, essa parceria, essa entrada dentro da escola é que pode fazer essa diferença numa escolha e até você pode mudar de unidade da rede. De repente, não vai ser mais a próxima de casa, porque você percebeu, conversando com outros ou participando, que tem uma outra que faz uns projetos muito mais bacanas, que envolve o entorno, né? Nós somos todos sujeitos sócio-históricos. Então, a gente precisa trabalhar com a nossa realidade, com o nosso entorno. Isso precisa vir para dentro da escola. E a família tendo acesso a isso, ela pode aumentar a possibilidade dela de escolher. Ana Paula falou um negócio super importante. Olha, todos esses anos que, enfim, eu estou aqui na Multirio trabalhando e tal, o que eu escuto dos professores e dos diretores de escola é o quanto é importante a participação da família na escola. E aí a gente está dentro desse contexto que você falou, que é um contexto de rede,
seja ela pública federal, estadual ou municipal. Quem vai determinar essa linha, né, pedagógica é a Secretaria de Educação, estadual, municipal, enfim, a equipe daquele colégio federal, mas a participação da família naquela unidade escolar pode fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. E essa participação pode acontecer de várias formas. Como eu disse antes, essas festividades, esses projetos, mas também com rodas de conversa, com palestras, debater um tema. Os temas de educação, eles são próprios de todos ali, tanto dos pais quanto dos professores e da equipe pedagógica, porque são temas de educação e somos todos educadores, com papéis e funções diferentes, né? A escola recebe um aluno. E o pai e a mãe levam um filho, então tem uma função diferente. Sim. E como educadores nós temos funções diferentes. O que cabe ao pai e à mãe não é a mesma coisa que cabe ao professor, enfim, a equipe pedagógica. Mas temos coisas em comum também, que é formar sujeitos autônomos, críticos, que são capazes de fazer escolhas conscientes, né, e possíveis, de fazer leituras de cenários, leituras de mundos, de se autoconhecer, de fazer uma autogestão. E isso é possível construindo essa escola junto. Por isso precisa estar dentro dela. Não adianta a gente não estar satisfeito, reclamar e não estar lá dentro. Uma coisa que a escola pode fazer e deve fazer, eu acho que quebra um pouco a cultura que a gente vive, que é assim, de muito tempo a gente vem de uma escola que só chama a família para fazer queixa, para dizer quando a coisa não está boa. E eu acho que quebrar esse paradigma aproxima, faz com que essa relação de parceria de fato possa acontecer. Se você chama para saber como está pensando, você acolhe de uma outra forma, né? Como que está pensando isso, o que estão achando, ouvi-los como pais, como educadores e pensar até projetos, alguns projetos juntos. Isso também faz com que a criança, esse jovem, se sintam seguros nesse espaço que foi de escolha da família, né? Você falou, uma das coisas que você falou é se essa criança deve ser ouvida, o estilo do filho deve ser visto, da criança, seja ele criança ou adolescente, mas essa escolha é do adulto. Ainda não é da criança, né? Mas o estilo tem que estar lá nos critérios. Você tem um filho mais artístico, não adianta botar numa escola que é mais engessadinha, é aquilo ali só o conteúdo, não tem muitos projetos assim que tragam essas habilidades como avaliação também, ou como, né, produtoras de autoria, enfim. Então, o conjunto é grande de critérios, mas tem possibilidades. E olha, essas dicas não valem só para quem vai matricular o filho na rede pública, não. Eu estou pensando aqui, a participação da família é muito importante também na rede privada. E a gente já tem um comentário aqui, deixa eu acessar, que é a Cris Bastos. Ou Cris Bastos, desculpa, porque veio só como Cris. Isso mesmo, o tipo de escola e educação faz toda a diferença. É verdade. Aliás, a educação é que faz a diferença, né? Se a gente não apostar na educação, seja da ordem da família ou da escola, a gente pode mudar muito pouca coisa, né? É verdade. Agora, olha só, a gente deve considerar o espaço físico, se conta com profissionais qualificados, a proximidade de casa, você já falou, se é período integral, se oferece atividades extracurriculares. Eu acho que nesse processo de escolha, como que a gente pontua isso? Sim. É através da minha escolha pessoal, do meu olhar, do que eu quero para o meu filho? Eu acho que tem um conjunto aí. Você falou uma coisa de extrema importância, a qualificação do professor. Você vai fazer uma cirurgia, você quer o quê? Um cirurgião. Médico, né? E aí você vai... Então, a mesma coisa tem que ser vista e tem que ser desejada para a escola. Na escola a gente quer professor, pedagogo, magistério, né? Então, porque tem um trabalho que tem uma intencionalidade educativa, tem uma proposta pedagógica, então não é qualquer pessoa que pode fazer o trabalho que é desse profissional. Então, a qualificação do corpo docente, a qualificação da equipe pedagógica é de fundamental importância. E como se conhece isso? É perguntando mesmo qual é a qualificação dos professores que vão lidar com os meus filhos. E a escola tem que dar essa informação, isso é muito importante. A outra forma de você perceber essa qualificação é no trato do dia a dia, é no ir e vir, no buscar, nas reuniões de pais, nos projetos, nessas conversas. A gente precisa estar sempre muito atento. Às vezes a gente está ali, está achando muito bacana tudo que está ouvindo como proposta, mas são nos detalhes do que a gente vai observando, nessas indas e vindas, é que a gente vai vendo se há uma fratura entre o que é dito e o que de fato é feito. Então, se eu estou ali ouvindo que não, aqui a gente forma pessoas autônomas, críticas, a autoria é muito valorizado para a gente, mas eu estou olhando ali o mural da escola, onde tem a produção das crianças, dos alunos, e tudo formatadinho, todas as produções iguais, opa, tem alguma coisa aí. Acende a luz
amarela. Presta atenção. Então, quanto mais você perguntar, fazer várias visitas, não ficar com dúvidas. Tem dúvidas, não adianta ir para grupo de WhatsApp de mães e ficar ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Vá à escola, converse, se informe, pergunte, converse com outros pais também. Isso também é importante, mas também tem que fazer outras leituras, tem que ampliar isso. Você falou de instalações, uma coisa que eu percebo é que às vezes as famílias ficam muito deslumbradas ou impactadas pelas instalações, né? Uma quadra enorme, aquela piscina, um bosque, enfim. Temos o cardápio é completo, é grande. Mas não adianta só a gente ter as instalações, é que uso se faz dessas instalações. Não adianta eu ter uma quadra maravilhosa, polivalente, e aquilo não fazia parte do projeto educativo da escola, né? Não adianta eu ter uma biblioteca maravilhosa se eu não tenho um baita projeto de leitura, que eu incentive, que eu fomente esse leitor, né, a ler, a produzir textos. É uma piscina maravilhosa. Então, o uso que se faz dessas instalações é que vai dizer um pouco de que lugar essa escola pensa o ser humano, pensa a educação, pensa a aprendizagem, e faz, né? Porque aí a gente sai da vitrine. Exatamente. A gente estava comentando antes, né, exatamente sobre isso, algumas impressões que eu tive em relação a alguns espaços, que eu falei, mas a proposta é assim, não está combinando isso aqui que eu estou vendo. A visita é super importante. Falta vida, né? E olha só, Cris Bastos de novo, sou do segmento da educação infantil. Alguns responsáveis não participam de forma efetiva, nem nas reuniões, pois tem a visão de creche como assistencialismo. Olha, se não for assistencialismo, muito pior. Às vezes que é depósito de filho. Eu largo lá e vou viver minha vida, né? Isso é problemático na educação infantil, né? Muito, muito. Se a gente pensar a educação infantil como a base de toda a educação básica, ela é muito importante, é primordial. Não é um depósito, tem finalidade didática, né? Tem toda uma proposta pedagógica, não é só o brincar pelo brincar, né? Vai lá para a escola para brincar, serve qualquer uma. Não serve. Tem todo um contexto muito importante, sobretudo creche, os primeiros cuidados. É a primeira relação vincular dessa criança com outro ambiente que não é a familiar, né, que vai trazer posteriormente uma aprendizagem sistemática. Então, a leitura que essa criança já vai internalizando desse espaço de escola, de aprendizagem, de saber, de construção de conhecimento e de se relacionar, né, porque é um sujeito, ele aprende, ele pensa e se relaciona. Então, esse todo. Mas ela toca num ponto que é importante, ainda há a cultura desse assistencialismo, né, muito paralelo a isso com a escola, os trabalhos voluntários seguem um pouco essa linha também, né? Não é assinar o cheque lá e entregar, é botar a mão na massa. Mas eu volto com aquela questão. Tem que fazer esse pai, essa mãe vir para dentro da escola. De que forma a escola está abordando, o que ela está oferecendo para acolher essa família, né? De que forma ela está colocando para esse pai, para essa mãe, a necessidade dessa vinda, né? Se eles conseguirem mudar por aí, eu acho que a gente quebra essa cultura do assistencialismo e entender que é sim uma ação conjunta. A Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, ela, há um tempo atrás, enfim, ela chegou a disponibilizar uma cartilha com algumas orientações sobre como escolher a escola dos filhos, né? E uma das questões que ela sempre traz é isso, né? Os pais devem saber o nome das escolas, né? Conhecer as escolas e conhecer em que bairro que elas estão. A escola, ela está inserida num contexto, né? Ela não está sozinha. Qual a importância de verificar esse entorno? Entra a questão da segurança, você saber de que forma a vida ali acontece. Esse entorno, ele entra para a escola, né? As escolas deveriam aproveitar, acredito que aproveitem esse entorno. Então, faz parte da realidade escolar daquelas crianças, daqueles jovens, o que acontece ali ao redor. Então, conhecer esse ao redor para também ver se ele está de acordo com aquilo que você escolheu, com seus princípios, com seus valores, para não ter aí um choque e ficar a criança ou adolescente no meio de um cabo de guerra. Ao invés de uma parceria entre as duas instituições, uma disputa ali de que não, isso não aprovo, isso eu aprovo. E é como eu disse, precisa entrar, precisa ir lá perguntar, precisa conhecer, saber de que forma a escola, né, esse entorno é aproveitado no planejamento, de que forma ele vira conteúdo formativo ou informativo, e não tem outro jeito a não ser perguntando, se aproximando e entrando nessa escola. A gente tem 5 minutos ainda de live pela frente. Eu vou trazer uma questão que a gente falou rapidamente, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nela. A escolha é dos adultos, mas a gente pode ouvir da criança que tipo de escola ela gostaria de ter para estudar?
Difícil a criança, dependendo da idade dela, ter essa escolha ou esse perfil de escola definido assim, porque a criança ela se adapta com muita facilidade a tudo. Se a gente oferece a ela com segurança um espaço, uma proposta, enfim, um profissional, ela compra isso e ela embarca. Assim, agora a gente tem o feeling, tem o perfil, a gente começa a perceber talentos, habilidades, né, preferências, que tem a ver com o autoconhecimento que ela vai construindo, mas o adulto fica ainda muito nesse espaço. Eu acho que quando eles vão ali, final de Fundamental 2, né, lá para o 8º, 9º ano, eles já começam, os grupinhos passam a ser mais importantes, até mesmo do que a opinião da família, e eles até saem em bando, né, eles não saem um ou outro, as escolhas são coletivas. Aí a coisa começa a mudar de figura. Mas na infância, isso fica no papel do adulto, sim. Eu falo isso porque até quem vai fazer a matrícula aqui na Secretaria Municipal de Educação, quem tem que fazer a matrícula mesmo é o adulto responsável, né? Porque tem toda a documentação na hora de acessar o site, toda a identificação. Mas eu falo isso porque, por exemplo, um diferencial daqui que é muito interessante é que a gente tem ginásio carioca voltado para esporte, sim, voltado para as artes, voltado, enfim, para uma série de aptidões que a criança... Feira de ciências, outros projetos de sustentabilidade mais ligados à tecnologia. Então, o que você percebe, é aquilo que eu falei, é feeling mesmo de pai e mãe, né? E a própria escola também, os professores têm muito isso. Você vai percebendo esse jeitinho mais artístico, mais esportivo, eu acho que tem que estar lá dentro do teu conjunto de critérios, além dos valores, dos princípios, da proposta educativa, esse perfil, sim, que vai aparecendo. Vai aparecendo. E se tiver essa oportunidade, essa possibilidade de escolha, por que não? É muito importante. Super importante. Ajuda agora, na identidade da criança também. Educação infantil. Você já que falou. Delícia! Como é que... O que a gente deve considerar na hora de colocar a criança na creche e na pré-escola? São muitas coisas também, né? Tudo são muitas. A gente está falando dos nossos tesouros. Eu já ouvi tanta mãe falar assim, vou botar porque é do lado de casa, é prático. Pois é, às vezes a praticidade, para umas coisas ela ajuda, mas para outras ela acaba te atrapalhando. Porque não adianta ser prático se você não tiver tempo para participar, né? Mas, enfim, por que o lado de casa? O lado de casa é porque você não expõe essa criança ao trânsito, a um tempo de deslocamento maior, porque isso também, eles vão aprendendo a suportar isso à medida que vão se desenvolvendo. A criança muito pequena, ficar 1 hora num trânsito, 40 minutos no engarrafamento, dentro de uma van, é um desgaste, né? E é importante que todos os desgastes sejam diminuídos para que essa vinculação vá acontecendo da forma mais saudável e mais prazerosa possível. Então, eu entendo que esse critério pé de casa, ele é importante, até para você, esse ir e vir também da família, dessa participação, também ser, de alguma forma, facilitado. Mas não pode ser só isso, né? Então, é isso, a segurança, né? O espaço que se oferece, se tem quinas, escadas, como é que isso é tratado, é protegido, não é? A criança pequena, ela está ali, o seu desenvolvimento psicomotor está em plena, né, construção, e a gente precisa se cercar de alguns cuidados. Então, o cuidado que a escola tem com o seu espaço físico para acolher essas crianças, número de crianças em turma e quantos cuidadores, quantos responsáveis, babá, professor, cuidador, e aí cada escola usa uma nomenclatura, mas o berçário, né? Não é só a higiene, mas quem está lá cuidando, a capacitação, a qualificação profissional desses cuidadores. Afinal de contas, geralmente são crianças que ficam ali por um bom tempo, né? E aí entra um nutricionista, às vezes vinculação com pediatras, enfim. Toda essa equipe que vai cuidar precisa ser conhecida, precisa ser avaliada, precisa ser vista. O que mais? Aquilo que eu falei antes, tem que ter, se a gente está falando de educação infantil, de creche, tem que ter espaço para brincar. Não posso ter a criança o dia inteiro confinada num bloco, né, de cimento e ali não ter alguma interação. Interação com a natureza, por exemplo, é um areal, é uma horta, né? Possibilidade de brincar das formas mais diversas. Então, não precisa encher, não precisa virar uma Disneylândia, ter todos os jogos estruturados e materiais estruturados. Pelo contrário, eles estão na fase simbólica de fazer de conta, de desconstruir, para poder fazer outras construções. Acho que esse conjunto precisa ser bem olhado. Olha só, a nossa live já está terminando, eu vou levar uma bronca da diretora, mas deixa eu expandir só um pouquinho, porque eu não tenho como não fazer essa pergunta. Educação especial, que critérios eu devo considerar na hora de escolher a escola para uma criança
que tem necessidade especial. Não dá para não tocar nisso, né? Acho que isso seria uma outra conversa só para ir, nunca é suficiente. Porque, assim, a gente pode ter uma lei, tem a Lei 13.146 de 2015, e que ela diz que essa escola tem que ser de fato para todos, independente de que deficiência, de que necessidade você a mais, né, e especial você tenha, mas ela não pode ser também qualquer coisa, não é só abrir a porta. Eu preciso garantir que cada um que esteja ali dentro tenha possibilidade de aprender, de acordo com o seu processo, com o seu caminho, mas de fato aprender, porque é essa a finalidade da escola, né? É uma instituição educativa, ela tem uma proposta a dar conta, e eu preciso encontrar o caminho de cada um para que isso seja feito da melhor forma possível. Não é uma integração na pracinha do bairro, que é chegar e só brincar. Isso não é inclusão. Então, a educação especial, nesse sentido, essa inclusão, ela precisa ser planejada, bem trabalhada, não se tem resposta para tudo, isso é muito no que vai sendo feito, agora precisa saber do que está sendo feito. E isso também ser muito bem cuidado e avaliado. Obrigada, Ana Paula, pela sua eu que participação agradeço. aqui com a gente. E a você que acompanhou, muito obrigada e até o próximo #Educa.